Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o conceito de torque, o análogo rotacional da força. Se a força foi o conceito-chave na mecânica da translação, o torque será o conceito-chave na mecânica da rotação. E você vai se surpreender com as sutilezas desse conceito e as suas consequências. Olá pessoal, bem-vindo ao Verve Científica, eu sou eu, Desfilete, doutor em ciências e professor. Nesse canal eu apresento conceitos importantes que estão presentes no nosso dia a dia, como esse de hoje, o torque. Isso vai te ajudar a compreender melhor as coisas à sua volta, além de formar a base para a compreensão de coisas mais complexas. Se isso fizer sentido para você, clica nesse botão aqui, assine o canal, acione também o sininho para que você possa receber as novidades da Verve Científica sempre que lançarmos algo novo aqui. Você já deve ter observado que a maçaneta da porta sempre está do lado oposto das dobradiças. Você já observou também que uma boa chave inglesa tem que ter um bom comprimento? E também que o local onde você pressiona com o polegar no cortador de unhas não fica diretamente acima das lâminas? Então, tudo isso tem uma razão prática. Maçanetas, chaves, cortadores de unhas e muitos outros instrumentos fazem uso de um conceito físico que é responsável por ampliar e transmitir uma força de um ponto para outro. O torque aparece de muitas formas diferentes em muitos campos diferentes da física. Vamos ver alguns exemplos mecânicos. Imagine um mobile suspenso com um peso grande e um peso pequeno. À primeira vista, você poderia pensar que os pesos não se equilibram e que o mobile deveria girar no sentido anti-horário, puxando para o lado de maior peso. Mas não, o mobile é perfeitamente equilibrado. Esse é o efeito do torque. Mesmo uma força pequena, como um peso mais leve em um dos lados, pode anular uma força grande, que é o peso maior do outro lado. Isso porque o braço da alavanca, que é a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, é grande o suficiente para isso. Para girar uma maçaneta, a força que devemos aplicar será menor quanto mais longe do eixo de giro aplicarmos a força. Se você alguma vez já tentou abrir uma porta sem a maçaneta, você vai entender a importância do seu braço de alavanca. Para desparafusar uma porca, você usa uma chave inglesa, chave de boca. Intuitivamente, você segura a chave o mais longe possível da porca. O mesmo vale para o martelo. Quanto mais na extremidade do cabo você pegar, maior a força transmitida para a cabeça do martelo e mais fácil a remoção do prego. Esse também é o mesmo princípio do funcionamento das balanças. Nas balanças, existem dois pratos apoiados em uma barra, que por sua vez está articulada num ponto de apoio. Quando você coloca um objeto numa das bandejas, essa vai se deslocar para baixo. Para obter o equilíbrio novamente, você coloca um contrapeso na bandeja oposta. Alicates e tesouras usam o torque como um princípio para multiplicar a força aplicada em suas hastes. Essas máquinas simples são a associação de duas alavancas articuladas num ponto contido no eixo de rotação mútuo. Quando aplicamos uma força no cabo, ela é transmitida para a extremidade oposta. Todos esses suportes e máquinas têm uma coisa em comum: braços articulados em relação a um ponto de apoio. Em alguma posição desse braço, uma força é aplicada, e essa força produz um torque que sempre tenderá a girar os objetos. Da mesma maneira que uma força sempre tende a transladar os objetos. A natureza do torque é bem descrita pela sua definição matemática, que é dada como um produto vetorial da distância pela força. Essa expressão aqui do lado. Falamos disso, sobre o produto vetorial, nesse vídeo aqui. Essa definição nos diz que um corpo gira ou tende a girar em torno de um eixo ou um ponto de apoio que está a uma distância r do ponto de aplicação da força. Em outras palavras, dizemos que a força F produz um torque, uma tendência de giro em torno do ponto de apoio. O cálculo do torque nem sempre é necessário para uma boa análise qualitativa, mas saber identificar sua direção e sentido é crucial. O torque sempre será ortogonal, perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. Há duas formas gráficas de mostrar isso, dependendo da origem dos vetores. Uma é com os dois vetores na mesma origem, como mostra essa figura. Note que aqui os vetores R e F formam um plano e o torque é ortogonal a esse plano. A vantagem desta forma é que o sentido do vetor fica evidente pela famosa regra da mão direita. Essa regra diz que você deve colocar o seu indicador ao longo da distância R, portanto o indicador ao longo do vetor R, e o dedo médio ao longo da força. Então, o dedo médio ao longo do vetor F. Com isso, o seu polegar apontará no sentido do torque,
O seu polegar vai te dar o sentido do vetor torque. Pratique isso, porque isso vai ser muito útil lá na frente. Uma outra forma equivalente, mais intuitiva, surge quando a origem do vetor força está na extremidade do vetor distância. Isso é o que ocorre de fato mais frequentemente em problemas práticos. A força é aplicada a uma distância r do eixo de rotação. E aqui nós podemos notar claramente o giro que é produzido pela força no vetor distância em torno do eixo. Esse efeito é o próprio torque. A convenção de sinais positivo e negativo é que se a força produzir um giro ou tendência de giro no sentido horário, o sentido do torque vai apontar para dentro da tela. Caso o giro seja no sentido anti-horário, o torque apontará para fora da tela. Recapitulando, se a tendência de giro for no sentido horário, torque negativo. Se a tendência de giro for no sentido anti-horário, torque positivo. Entendido isso? Se você precisar, pare o vídeo e veja novamente essa explicação. Considere novamente o mobile. Cada peso suspenso tende a puxá-lo para baixo, mas o puxão de cada peso é cancelado por uma força de reação no ponto de articulação, que é igual e oposta à soma dos pesos. Dessa forma, o mobile não cai. Mas mesmo assim, ele poderia se mover, ele poderia se girar em torno do ponto de fixação. Sim, as forças no sistema podem ser nulas e mesmo assim ele se mover. Neste caso, o sistema não vai transladar, vai apenas girar. Só que no caso deste mobile, esse giro não está acontecendo porque os torques dos dois pesos são iguais e de sinais opostos. Eles se cancelam. A soma dos torques é cancelada. Por isso, o sistema permanece em equilíbrio. O peso menor aplicado na extremidade do braço mais longo produz exatamente o mesmo torque que o peso maior aplicado na extremidade do braço mais curto. Quando forças e torques são equilibrados, um objeto não pode se mover. Esta é a condição de equilíbrio que deve ser satisfeita sempre que um corpo precisar se manter estático. Esse equilíbrio é o objeto de trabalhos de muitos engenheiros, arquitetos e construtores, quando buscam manter as suas estruturas estáticas. Um detalhe importante sobre o torque. Como ele resulta de um produto vetorial, ele é um vetor. E o comportamento vetorial do torque é bem mais complexo do que o comportamento observado para uma força. Uma força normalmente age na direção do movimento. Já o torque age ortogonal ao plano de giro. Assim, o torque está numa direção ortogonal à força que o produz. Ocasionalmente, os objetos podem possuir torque puro, ou seja, um torque que aparentemente não tem nenhuma força associada. Esse torque puro geralmente pode ser atribuído a um par de forças iguais e opostas, chamadas de binário. Em um binário, as duas forças são iguais em magnitudes e apontam em direções opostas, efetivamente cancelando-se. Mas como elas são aplicadas a pontos diferentes em um objeto, com diferentes linhas de ação, elas geram um torque resultante. Note que a condição de atuar em linhas diferentes é uma condição importante. Caso contrário, se elas estivessem na mesma linha de ação, nada aconteceria. Seria um mero para-ação e reação que se anularia sem produzir nem translação e nem rotação. Um exemplo de binário ocorre ao se apertar um parafuso de uma roda. Uma mão puxa uma extremidade da chave enquanto que a outra mão empurra. Isso vai produzir um torque e vai girar e apertar o parafuso. Veja que as forças aplicadas giram a chave e a porca, mas não saem do lugar. Esse mesmo princípio é observado ao se abrir ou fechar uma torneira ou uma porta com maçaneta redonda. Mostrei no vídeo anterior que as equações das cinemáticas do movimento translacional tinham análogos rotacionais diretos. Agora eu vou mostrar que a segunda lei de Newton também tem uma análoga rotacional. Essa lei nos diz que a aceleração produzida por um corpo é proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração adquirida. Para a rotação, o mesmo se aplica. A aceleração angular produzida num corpo é proporcional ao torque aplicado. Quanto maior o momento de inércia, menor a aceleração. Em outras palavras, a segunda lei de Newton para a rotação diz que quanto mais difícil for girar um objeto, mais torque será necessário para lhe causar uma aceleração angular. E isso é expresso por esta equaçãozinha. Observe novamente a analogia entre as versões translacional e rotacional da segunda lei. Com essa equação, nós podemos explicar uma grande variedade de conceitos da dinâmica da rotação. Mas há um conceito ainda mais útil
para a explicação de fenômenos giratórios. Esse conceito é o momento angular, mas isso será tópico para o próximo vídeo. Por hoje nós ficamos por aqui. Clique nesse botão no meio da tela e tenha verve científico. Abraço e até lá!